Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 326, Romanos, de 8 a 10. Bora lá? Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós. E não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele, que habita em vocês. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os do meu povo, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, bem como a glória, as alianças, a concessão da lei, a adoração e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles o Cristo é descendente humano, o qual é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão. Ao contrário, porque em Isaque a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendências de Abraão. Pois assim a promessa foi feita: No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. Não somente isso, mas também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: O mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Porque a Escritura diz ao Faraó: Eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem quer. Contudo, algum de vocês me dirá: Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: Por que me fizeste assim? Não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer o mesmo barro, desculpem, fazer do mesmo barro um vaso para propósitos especiais e outro para uso comum? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória sobre os vasos da misericórdia, os quais previamente preparou para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha armada, desculpem, chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo.
Isaías exclama com relação a Israel: Embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como disse anteriormente Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios, que não buscavam justiça, a justiça que vem da fé, a obtiveram. Israel, porém, que buscava a lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma: O homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: Não diga no seu coração: Quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, então, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas. No entanto, nem todos se submeteram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto: eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Mais uma vez, pergunto: será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Depois, Isaías diz ousadamente: Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, ele diz: O dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Eu queria chamar a atenção para um versículo aqui, o versículo 17, que ele é bem claro quando diz aqui: Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, é isso que vocês estão fazendo aqui no momento, né? Não só ouvindo a palavra de Cristo, como toda a palavra, conhecendo toda a palavra de Deus. Bem, pessoal, então eu espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.